Existe um professor em Hogwarts, cuja história é tão complexa quanto fascinante. Um homem que colecionou os bruxos mais talentosos de sua época como troféus vivos, que guardou um dos segredos mais sombrios da magia já revelados, e que, apesar de sua natureza aparentemente covarde, provou ser capaz de uma coragem extraordinária quando mais importava. Seu nome é Horácio Slughorn, e hoje você vai descobrir cada detalhe da trajetória deste bruxo que viveu entre a luz e as sombras, entre a ambição e a redenção, testemunhando e influenciando alguns dos momentos mais cruciais da história do mundo mágico. Prepare-se, porque esta é uma história que vai muito além das aparências, revelando camadas de complexidade que fazem de Slughorn um dos personagens mais interessantes e humanos de todo o universo mágico. Antes de começarmos essa jornada profunda pela vida de Horácio Slughorn, eu preciso do seu apoio para continuar trazendo conteúdo de qualidade como este. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique no botão de inscrição agora mesmo. Cada inscrição faz toda a diferença e me motiva a pesquisar e criar vídeos cada vez melhores sobre o universo que todos nós amamos. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Adoro saber de onde vêm os fãs que compartilham dessa paixão comigo. Agora sim, vamos mergulhar de cabeça na história completa de Horácio Slughorn. Horácio Slughorn nasceu no dia 19 de abril de 1882, em plena era vitoriana do mundo bruxo britânico. Desde muito jovem, Slughorn demonstrou características que o acompanhariam por toda a vida, uma mistura peculiar de ambição, sociabilidade, talento genuíno para a magia e um instinto quase infalível para identificar e se associar com pessoas que ele acreditava que se tornariam importantes no futuro. Sua família tinha posses razoáveis, o que lhe proporcionou uma infância confortável, mas não extraordinariamente rica. Isso criou nele um desejo de estar próximo da verdadeira elite do mundo mágico. Não necessariamente pelo poder em si, mas pelo prestígio, pelo conforto e pelos privilégios que essas conexões poderiam trazer. Quando Horácio chegou a Hogwarts pela primeira vez, por volta de 1893, ele tinha 11 anos e estava prestes a embarcar em uma jornada que definiria toda a sua existência. Durante a cerimônia de seleção, o chapéu seletor não hesitou por muito tempo antes de gritar Sonserina. A Casa das Serpentes era o lugar perfeito para alguém com a ambição e a astúcia naturais de Slughorn. Mas ao contrário de muitos sonserinos que usavam essas características para fins sombrios ou dominação pura, Horácio canalizou sua ambição de uma maneira diferente através da criação de redes de influência, da generosidade calculada e da construção de um legado baseado em conexões pessoais. Durante seus anos como estudante em Hogwarts, Slughorn não foi apenas um aluno brilhante, ele foi excepcional em poções desde o primeiro ano. Sua mente tinha uma aptidão natural para compreender as complexidades dessa arte mágica sofisticada. Ele entendia instintivamente como diferentes ingredientes interagiam, como variações sutis em técnica poderiam alterar completamente o resultado de uma poção, e como a teoria por trás da preparação de poções se conectava com outros ramos da magia. Aos 15 anos, Slughorn já estava experimentando com variações em receitas tradicionais, anotando melhorias e truques em suas próprias cópias dos livros didáticos. Essa paixão por poções nunca o abandonaria. Mas Horácio não era apenas um estudante dedicado. Ele era extraordinariamente social, encantador quando queria ser, e possuía uma memória impressionante para nomes, rostos e detalhes pessoais sobre as pessoas ao seu redor. Mesmo em Hogwarts, ele começou a formar o que mais tarde se tornaria sua marca registrada:
pequenos grupos de estudantes talentosos que ele cultivava, apoiava e mantinha próximos. Não eram amizades profundas no sentido tradicional. Slughorn raramente permitia que alguém conhecesse seu verdadeiro eu, mas eram conexões valiosas que ele nutria com cuidado. Após se formar em Hogwarts por volta de 1900, Slughorn poderia ter seguido muitos caminhos. Com seu talento em poções, ele poderia ter se tornado um mestre de poções independente, poderia ter trabalhado no Ministério da Magia, ou até mesmo ter se dedicado à pesquisa. No entanto, Horácio fez uma escolha que surpreendeu alguns. Ele decidiu retornar a Hogwarts como professor. A decisão não foi por falta de ambição ou por verdadeiro amor ao ensino no sentido altruísta. Slughorn percebeu algo que muitos não percebiam. Hogwarts era um ponto de encontro para todas as famílias bruxas importantes da Grã-Bretanha. Todos os futuros líderes do mundo mágico passavam por aqueles corredores. Como professor, especialmente como chefe da Sonserina e professor de poções, Slughorn teria acesso direto aos jovens mais talentosos e influentes durante seus anos mais formativos. Horácio tornou-se professor de poções em Hogwarts por volta de 1920, quando tinha aproximadamente 38 anos. Ele rapidamente se estabeleceu não apenas como um professor competente, mas como um dos mais talentosos mestres de poções do mundo bruxo. Suas aulas eram desafiadoras, mas justas, e ele tinha um dom para identificar estudantes com verdadeiro talento. Mais significativamente, Slughorn criou oficialmente o que ele chamava de Clube do Slug, um grupo seleto de estudantes que ele convidava para reuniões especiais, jantares e eventos sociais. O critério para ser convidado não era simplesmente ter boas notas. Slughorn procurava aqueles que mostravam sinais de futuro sucesso, talento excepcional, conexões familiares importantes ou aquela qualidade indefinível que sugeria que fariam algo notável em suas vidas. Essas reuniões do Clube do Slug eram legendárias em Hogwarts. Slughorn convidava não apenas seus estudantes favoritos atuais, mas também ex-alunos que haviam se tornado pessoas importantes. Slughorn estava sempre no centro, o intermediário indispensável, aquele que conhecia todos e podia fazer apresentações valiosas. Ele colecionava pessoas talentosas da mesma forma que outros colecionavam selos ou obras de arte. E havia genuíno prazer nisso para ele. Prazer em descobrir talento bruto e vê-lo florescer. Durante as décadas de 1920 e 1930, Slughorn consolidou sua posição em Hogwarts. Ele era chefe da Casa Sonserina e havia transformado a Sala Comunal das Serpentes em seu domínio pessoal. Apesar de ser sonserino, Slughorn não era intolerante em relação a nascidos trouxas, pelo menos não da mesma forma que muitos de seus colegas de casa. Para Horácio, o talento superava a linhagem. Se um nascido trouxa demonstrasse habilidade excepcional, Slughorn ficava igualmente impressionado e igualmente interessado em cultivar esse talento. Essa atitude era incomum entre os sonserinos da época e se tornaria ainda mais significativa nos anos seguintes. Foi em 1938 que um menino de 11 anos chegou a Hogwarts e mudaria para sempre o curso da vida de Horácio Slughorn. Seu nome era Tom Marvolo Riddle, e ele foi selecionado para a Sonserina. Desde o primeiro momento em que Slughorn viu Riddle em sua aula, ele ficou completamente fascinado. Tom Riddle não era apenas talentoso, ele era extraordinário. Sua compreensão de poções era instintiva e profunda. Sua sede por conhecimento era insaciável, e ele possuía um carisma natural que atraía outros para ele. Riddle era educado, charmoso quando necessário, e demonstrava exatamente o tipo de ambição que Slughorn admirava. Horácio rapidamente fez de Tom Riddle um dos membros mais favorecidos de seu clube do Slug. Ele via no menino um potencial ilimitado, talvez o estudante mais brilhante que já havia ensinado.
Riddle, por sua vez, reconheceu Slughorn como uma ferramenta útil. O professor tinha acesso a conhecimento, a livros raros na biblioteca de Hogwarts e estava sempre disposto a compartilhar informações com seus favoritos. Durante os primeiros anos de Riddle em Hogwarts, Slughorn genuinamente acreditava que estava mentorando aquele que seria o maior bruxo de sua geração, possivelmente um futuro ministro da magia ou um inovador mágico de renome internacional. Foi durante esse período que ocorreu uma das conversas mais significativas e terríveis da vida de Slughorn. Uma conversa que o assombraria por décadas. Tom Riddle tinha aproximadamente 15 ou 16 anos quando procurou Slughorn após uma aula. O momento exato não é claro, mas aconteceu por volta de 1943 ou 1944. Riddle, com sua habilidade característica de manipulação, havia preparado cuidadosamente o terreno. Ele escolheu um momento em que Slughorn estava de bom humor, possivelmente após um jantar particularmente satisfatório do Clube do Slug. Riddle começou fazendo perguntas aparentemente acadêmicas sobre magia avançada, sobre os limites do que era possível magicamente. Então, com a mesma naturalidade com que alguém perguntaria sobre uma receita de poção, Tom Riddle perguntou a Slughorn sobre Horcruxes. A pergunta inicial foi casual, como se ele tivesse simplesmente encontrado o termo em algum livro obscuro e estivesse curioso. Slughorn ficou visivelmente desconfortável. As Horcruxes eram o tipo de magia das trevas sobre a qual professores responsáveis não deveriam falar, especialmente não com estudantes. Mas Riddle era persuasivo, ele sempre foi. Ele argumentou que estava meramente buscando conhecimento acadêmico, que compreender até mesmo a magia mais sombria era importante para um bruxo verdadeiramente educado. Ele lisonjeou Slughorn, sugerindo que apenas um professor com o conhecimento e a confiança de Horácio poderia discutir tais assuntos de maneira apropriada. Slughorn, enfraquecido pelas lisonjas, pelo vinho que havia bebido no jantar e por sua própria vaidade, cedeu. Ele explicou o que era uma Horcrux, um objeto no qual um bruxo ou bruxa esconde um fragmento de sua alma para alcançar a imortalidade. O processo de criação envolvia cometer assassinato, o ato mais maligno possível, que rasgava a alma, permitindo que o bruxo separasse um pedaço dela e a selasse em um objeto. Mas então, Riddle fez a pergunta que transformaria essa conversa de meramente inadequada para verdadeiramente catastrófica. Ele perguntou se era possível criar mais de uma Horcrux, se alguém poderia dividir sua alma em múltiplos fragmentos para maior segurança. Slughorn, naquele momento terrível, respondeu que teoricamente sim, era possível, embora nunca tivesse sido feito segundo seu conhecimento. 7, ele mencionou, seria o número mais poderoso magicamente. Tom Riddle absorveu essa informação com aquele olhar intenso que Slughorn havia interpretado como sede intelectual, mas que, na verdade, era algo muito mais sinistro. A conversa terminou pouco depois, e Slughorn, assim que ficou sozinho, sentiu uma onda de horror e remorso pelo que havia feito. Ele havia dado ao estudante mais perigoso que já conhecera a informação exata de que ele precisava para embarcar em um caminho de trevas sem precedentes. Nos anos seguintes, Slughorn observou Tom Riddle com crescente inquietação. O menino se formou em 1945 como monitor-chefe e o melhor estudante de sua geração. Mas havia algo nele que perturbava profundamente Horácio. Após a formatura, Riddle pediu a Armando Dippet, então diretor de Hogwarts, para ser professor de defesa contra as artes das trevas. O pedido foi negado devido à sua juventude. Riddle então conseguiu um emprego na Borgin & Burkes, uma loja de artefatos das trevas, no Beco Diagonal.
onde usou sua posição para adquirir e estudar objetos mágicos poderosos e sombrios. Horácio Slughorn continuou sua vida em Hogwarts durante as décadas de 1940 e 1950, ensinando gerações sucessivas de estudantes e continuando com seu clube do Slug. Mas a memória daquela conversa com Tom Riddle permanecia com ele, uma mancha em sua consciência que ele tentava desesperadamente esquecer ou minimizar. Quando começaram a circular rumores sobre um bruxo das trevas se autodenominando Lord Voldemort, Slughorn sentiu um calafrio de reconhecimento, embora não quisesse admitir a conexão. A Primeira Guerra Bruxa começou por volta de 1970, e Hogwarts, embora mais segura que o mundo exterior, não estava imune aos efeitos do conflito. Slughorn viu muitos de seus ex-alunos tomarem lados, alguns juntando-se aos comensais da morte de Voldemort, outros lutando contra ele. O professor estava envelhecendo agora, tinha quase 90 anos, mas ainda mantinha sua posição em Hogwarts. Durante esse período sombrio, Slughorn tornou-se ainda mais cauteloso. Ele evitava discutir política abertamente, não tomava partido explicitamente e focava-se em sua função como professor. Foi durante essa Primeira Guerra Bruxa que Slughorn teve alguns dos estudantes mais notáveis passar por suas aulas. Lily Evans, uma nascida trouxa com um talento extraordinário para poções, tornou-se uma de suas favoritas absolutas. Slughorn ficava extasiado com a habilidade dela, frequentemente comentando que nunca havia visto alguém com tal aptidão natural, exceto talvez por Tom Riddle, embora ele raramente mencionasse esse nome agora. Lily era tudo o que Slughorn admirava: talentosa, ambiciosa de maneira positiva, charmosa e com um futuro brilhante pela frente. Ele a incluiu em seu clube do Slug e previu grandes coisas para ela. Slughorn também ensinou Severo Snape, um meio-sangue de Sonserina, que demonstrava um talento prodigioso para poções que rivalizava com o de Lily Evans. Snape era mais difícil de ler do que Lily, mais sombrio e reservado, mas Slughorn reconhecia gênio quando via. Ambos, Lily e Snape, eram o tipo de estudante que fazia o trabalho de Horácio valer a pena. Ele não sabia, naquela época, como as vidas desses dois jovens se entrelaçariam com o destino do mundo bruxo, nem como sua própria ação passada havia contribuído para a tragédia que os aguardava. Quando Lily Evans se casou com James Potter e teve um filho, Harry, Slughorn ficou encantado. Outro Potter, mais uma geração de uma família que ele sempre cultivara. Mas então veio a noite terrível de 31 de outubro de 1981. Lord Voldemort atacou a família Potter em Godric's Hollow. James e Lily foram assassinados, mas algo extraordinário aconteceu. O próprio Voldemort foi destruído, aparentemente morto pela proteção de amor de Lily, quando ele tentou matar o bebê Harry. Para Slughorn, a notícia foi devastadora e simultaneamente aterrorizante. Lily Evans, uma de suas estudantes favoritas de todos os tempos, estava morta, assassinada pelo monstro que ele havia ajudado a criar. Porque Horácio não tinha mais ilusões agora. Ele sabia que Tom Riddle e Lord Voldemort eram a mesma pessoa. E ele sabia que a informação que havia fornecido décadas atrás sobre Horcruxes era parte do que havia tornado Voldemort praticamente imortal e tão difícil de destruir. O peso dessa culpa era esmagador. Slughorn havia guardado aquela memória em segredo por décadas, nunca contando a ninguém sobre aquela conversa fatídica. Agora, com Lily morta e Voldemort aparentemente destruído, mas não morto, a memória era um fardo ainda mais pesado. Mas Voldemort estava aparentemente desaparecido, e o mundo bruxo entrou em um período de paz. Slughorn
continuou ensinando em Hogwarts durante os anos 80 e início dos anos 90. Ele estava envelhecendo, agora bem acima dos 100 anos, mas ainda mantinha sua vivacidade característica e seu amor por conforto e boa comida. Ele viu Severus Snape retornar a Hogwarts como professor de poções, o que criou uma situação interessante. Snape era indiscutivelmente mais talentoso em poções do que Slughorn jamais fora, mas Snape assumiu a posição de professor de defesa contra as artes das trevas, deixando poções com Slughorn. Na verdade, essa sequência está incorreta. Severus Snape tornou-se professor de poções quando Slughorn ainda estava em Hogwarts, mas na época de Harry Potter, Slughorn havia se aposentado. Por volta de 1996, Horácio Slughorn tomou a decisão de se aposentar de Hogwarts. Ele tinha 114 anos e havia ensinado em Hogwarts por mais de 75 anos, mas sua aposentadoria não foi simplesmente uma questão de idade. Slughorn estava cada vez mais nervoso com os sinais de que Lord Voldemort poderia retornar. Havia rumores, sussurros, pequenos incidentes que sugeriam que os comensais da morte estavam se tornando ativos novamente. Para alguém como Horácio Slughorn, sempre cauteloso, sempre pensando em sua própria segurança e conforto, a perspectiva do retorno de Voldemort era aterrorizante. Ele conhecia segredos que poderiam ser valiosos para ambos os lados do conflito iminente. Ele sabia que tanto Dumbledore quanto Voldemort poderiam querer falar com ele, e Horácio não queria falar com nenhum deles. Então, ele fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Ele fugiu. Slughorn deixou Hogwarts e efetivamente entrou em esconderijo. A vida de Horácio Slughorn, nos anos seguintes, foi marcada por paranoia constante e movimento contínuo. Ele sabia que havia informações em sua mente que Lord Voldemort provavelmente gostaria de ter, embora não tivesse certeza se Voldemort sabia que ele sabia sobre as Horcruxes. Mas Slughorn não estava disposto a correr riscos. Ele desenvolveu uma técnica engenhosa para se esconder, transformando-se em uma poltrona sempre que sentia perigo se aproximando. Usando sua habilidade em magia, ele podia se disfarçar perfeitamente como um móvel, permanecendo imóvel por horas, se necessário. Era uma estratégia covarde, talvez, mas eficaz. Slughorn mudava de casa em casa, às vezes ficando em propriedades de ex-alunos que estavam viajando, às vezes simplesmente ocupando casas trouxas temporariamente vazias. Ele usava magias de proteção, mantinha-se atualizado sobre notícias do mundo bruxo através de jornais e contatos ocasionais, e vivia em um estado de semi-reclusão. Não era a vida confortável que ele preferia, mas era melhor do que a alternativa, ser encontrado por comensais da morte ou ser pressionado por Dumbledore a revelar segredos que ele havia guardado por mais de 50 anos. Em junho de 1995, Lord Voldemort retornou ao poder completo. A notícia enviou ondas de choque através do mundo bruxo, embora o Ministério da Magia tenha tentado negar e suprimir a verdade. Para Slughorn, isso confirmou seus piores medos. Ele intensificou suas precauções, movendo-se com mais frequência, confiando cada vez menos em suas conexões antigas, por medo de que pudessem ser comprometidas. Voldemort estava reconstruindo seu exército de comensais da morte, e Slughorn temia constantemente que pudesse ser alvo, seja para recrutamento forçado, seja para extração de informações, seja simplesmente por vingança por ter se escondido. Foi durante esse período que Alvo Dumbledore começou a procurar ativamente por Horácio Slughorn. Dumbledore havia chegado a uma conclusão perturbadora sobre como Voldemort havia alcançado sua aparente imortalidade. Ele havia criado Horcruxes, múltiplas Horcruxes,
Mas Dumbledore precisava de confirmação. Precisava saber exatamente quantas Horcruxes Voldemort havia criado. E ele suspeitava que Horácio Slughorn poderia ter essa informação. Dumbledore lembrava-se vagamente de algo estranho entre Slughorn e o jovem Tom Riddle. Uma mudança no comportamento de Horácio após uma conversa privada que havia acontecido décadas atrás. No verão de 1996, Dumbledore finalmente localizou Slughorn. Horácio estava se escondendo em uma casa trouxa no vilarejo de Budleigh Baberton. A casa pertencia a uma família que estava de férias. Quando Dumbledore e Harry Potter aparataram do lado de fora da casa naquela noite, Slughorn os sentiu chegando. Usando reflexos desenvolvidos por um ano de esconderijo constante, ele rapidamente se transformou em uma poltrona no meio da sala de estar. Quando Dumbledore e Harry entraram na casa, eles encontraram o que parecia ser uma cena de devastação. Móveis revirados, manchas de sangue de dragão, na verdade, estrategicamente espalhado por Slughorn para sugerir violência e sinais de luta. Mas Dumbledore era muito experiente para ser enganado. Ele havia conhecido Slughorn por muitas décadas e reconheceu os sinais de uma fuga encenada. Com um pequeno sorriso, Dumbledore começou a examinar a sala, comentando casualmente sobre vários detalhes. Então, ele se aproximou da poltrona e, com sua varinha, cutucou o braço estofado. A poltrona deu um pequeno pulo. Slughorn havia sido descoberto. Percebendo que manter a farsa era inútil, Horácio Slughorn transformou-se de volta em sua forma humana, parecendo tanto aliviado quanto irritado por ter sido encontrado. O que se seguiu foi uma conversa fascinante entre dois, que se conheciam há muito tempo. Dumbledore não pressionou Slughorn imediatamente sobre o verdadeiro motivo de sua visita. Em vez disso, ele introduziu Harry Potter, e Slughorn ficou imediatamente intrigado. Este era o menino que havia sobrevivido, o filho de Lily Evans, uma de suas estudantes favoritas. Dumbledore, conhecendo Slughorn tão bem, usou Harry como isca. Ele mencionou o talento de Harry, suas conquistas notáveis durante seus 5 anos em Hogwarts, e deixou claro que Harry seria um estudante em Hogwarts no próximo ano. Então, Dumbledore fez sua jogada principal. Ele ofereceu a Slughorn a chance de retornar a Hogwarts como professor de poções. Severo Snape, explicou Dumbledore, finalmente assumiria a posição de professor de defesa contra as artes das trevas. A posição de professor de poções estava vaga, e quem melhor para preenchê-la do que o lendário Horácio Slughorn? Dumbledore apelou para a vaidade de Slughorn, para sua nostalgia pelos dias de glória em Hogwarts e especialmente para sua coleção de estudantes talentosos. Harry Potter, argumentou Dumbledore, seria seu aluno. A chance de adicionar o menino que sobreviveu à sua coleção era quase irresistível. Mas Slughorn era cauteloso. Hogwarts estaria segura com Voldemort em liberdade? Dumbledore assegurou-lhe que Hogwarts era provavelmente o lugar mais seguro no mundo bruxo, com proteções elaboradas e ele próprio presente. Além disso, apontou Dumbledore, Slughorn passaria o resto de sua vida fugindo e escondendo-se. Era essa realmente a forma como ele queria viver seus últimos anos? Slughorn hesitou, claramente tentado, mas ainda resistente. Ele pediu tempo para pensar e Dumbledore graciosamente concordou. Eles partiram, mas Dumbledore sabia que havia plantado a semente. Nas semanas seguintes, Horácio Slughorn lutou com sua decisão. A oferta de Dumbledore era tentadora, muito tentadora. A segurança de Hogwarts, o retorno ao conforto e ao prestígio, a oportunidade de ensinar novamente e, sim, de adicionar Harry Potter à sua coleção, tudo isso puxava-o em uma direção. Mas havia o medo de que Dumbledore quisesse mais dele do que apenas ensinar poções. Slughorn não era tolo.
Ele suspeitava que Dumbledore estava atrás daquela memória, daquele segredo terrível que ele havia guardado por mais de 50 anos. No final, o desejo de Slughorn por normalidade, conforto e relevância venceu seu medo. Ele aceitou a oferta de Dumbledore e retornou a Hogwarts em setembro de 1996, no início do 6º ano de Harry Potter. Sua chegada causou um certo rebuliço. Muitos dos professores mais velhos lembravam-se dele, e até mesmo os mais jovens conheciam sua reputação. Slughorn imediatamente se instalou em seu antigo cargo, embora muito houvesse mudado em Hogwarts desde sua partida. Horácio rapidamente retomou suas antigas formas. Ele reiniciou o Clube do Sluguê, começando a identificar e cultivar os estudantes mais talentosos e promissores. Harry Potter, obviamente, estava no topo de sua lista, não apenas por ser quem era, mas porque Slughorn descobriu, para seu deleite, que Harry tinha genuíno talento para poções quando ensinado adequadamente. Hermione Granger, com sua mente brilhante e dedicação, também se tornou uma favorita imediata. Ele até tentou cultivar Draco Malfoy, apesar das óbvias associações sombrias da família, porque Slughorn sempre teve dificuldade em resistir a conexões com famílias poderosas. Mas Dumbledore não havia trazido Slughorn de volta apenas para ensinar poções. Ele precisava daquela memória. No entanto, Dumbledore era paciente e estratégico. Ele não confrontou Slughorn diretamente no início. Em vez disso, ele instruiu Harry Potter a obter a memória. Harry, inicialmente confuso sobre por que isso era tão importante, começou a tentar se aproximar de Slughorn e sutilmente pedir a memória. Slughorn, no entanto, reconheceu imediatamente o que estava acontecendo. Sempre que Harry mencionava Tom Riddle ou insinuava perguntas sobre Voldemort, Slughorn se fechava, tornava-se evasivo e mudava de assunto. Ao longo do ano escolar de 1996 a 1997, Slughorn experimentou uma mistura de prazer e ansiedade. Por um lado, ele estava de volta ao ambiente que amava, cercado por estudantes talentosos, desfrutando de boas refeições, reconstruindo suas conexões. Ele organizava seus jantares do Clube do Slug com grande entusiasmo, convidava velhos amigos e ex-alunos bem-sucedidos e geralmente retomava o estilo de vida que havia apreciado por décadas. Por outro lado, ele sentia a pressão constante sobre aquela memória. Dumbledore ocasionalmente fazia comentários sutis. Harry continuava tentando e Slughorn sabia que eventualmente teria que enfrentar seu passado. A memória que todos queriam era algo que Slughorn havia feito algo extraordinário para esconder. Ele havia modificado a memória magicamente, alterando detalhes cruciais para que, se alguém a visse, não obteria a informação real. Era uma forma de legimância inversa, proteger pensamentos através de alteração ao invés de oclusão completa. Mas a memória real permanecia em algum lugar profundo em sua mente. A vergonha e a culpa que ele sentia sobre aquela conversa com Tom Riddle nunca havia realmente desaparecido. Um evento significativo ocorreu durante uma aula de poções, quando Harry encontrou um velho livro didático que pertencera ao príncipe mestiço. Este livro, que na verdade havia sido de Severus Snape durante seus dias de estudante, continha anotações e melhorias em receitas de poções que eram brilhantes. Harry, usando as instruções do livro, subitamente se tornou o melhor aluno de poções da turma, superando até mesmo Hermione Granger. Slughorn ficou absolutamente encantado, acreditando que Harry havia herdado o talento de Lily Evans. Ele não sabia que Harry estava simplesmente seguindo instruções de outra pessoa. A situação alcançou um ponto crítico após a morte de Alvo Dumbledore em junho de 1997. Dumbledore foi morto por Severus Snape no topo da Torre de Astronomia de Hogwarts, um evento que chocou todo o mundo bruxo. Para Slughorn,
A morte de Dumbledore foi devastadora por múltiplas razões. Dumbledore havia sido uma figura constante em sua vida por quase um século. Eles nem sempre foram próximos, e Slughorn sabia que Dumbledore o julgava por suas fraquezas, mas havia respeito mútuo e história compartilhada. Além disso, com Dumbledore morto, Slughorn sentia-se muito menos seguro em Hogwarts. Foi na noite do funeral de Dumbledore que Harry Potter finalmente conseguiu a memória verdadeira de Slughorn. Após o funeral, Harry encontrou Slughorn sozinho e claramente abalado emocionalmente. Slughorn estava visivelmente angustiado, bebendo pesadamente, algo que fazia quando estava particularmente perturbado. Harry, demonstrando uma compreensão surpreendente da psicologia de Slughorn, apelou não para sua razão, mas para sua consciência. Ele falou sobre sua mãe, Lily, sobre como Slughorn havia falado dela com tanto carinho. Ele sugeriu que Lily teria querido que Slughorn fizesse a coisa certa, que ajudasse a derrotar Voldemort da única maneira que podia, fornecendo a informação que Dumbledore havia precisado. Slughorn, com lágrimas nos olhos, finalmente cedeu. Ele extraiu a memória verdadeira. Não a versão modificada, mas a lembrança real e completa daquela conversa terrível com Tom Riddle, décadas atrás. Ele entregou a memória a Harry em um pequeno frasco, e ao fazê-lo, pareceu envelhecer ainda mais, como se um peso imenso tivesse sido levantado, mas deixasse para trás apenas exaustão. A memória confirmou o que Dumbledore havia suspeitado. Voldemort havia planejado criar 6 Horcruxes, dividindo sua alma em 7 partes, sendo o próprio Voldemort a 7ª parte. Essa informação foi crucial para a eventual derrota de Voldemort. Sem saber o número de Horcruxes, a tarefa de destruí-las todas teria sido quase impossível. Ao fornecer essa memória, Slughorn, finalmente, após mais de meio século, fez algo para contrariar o terrível erro que havia cometido ao dar aquela informação a Tom Riddle em primeiro lugar. Não apagou sua culpa, nada poderia fazer isso, mas foi um passo em direção à redenção. Após o funeral de Dumbledore, Hogwarts mudou dramaticamente. Severo Snape tornou-se diretor durante o ano escolar de 1997 a 1998, sob controle do Ministério da Magia, que estava agora nas mãos de Voldemort. Os Carrow, comensais da morte brutais, foram instalados como professores. Era um tempo sombrio para Hogwarts, com punições cruéis, propaganda das trevas e medo permeando os corredores. Para alguém como Horácio Slughorn, era uma situação impossível. Slughorn não era corajoso no sentido tradicional, mas também não era mau. Ele não concordava com as políticas dos Carrow, com a tortura de estudantes, com o preconceito aberto contra nascidos trouxas. Mas ele também não era como McGonagall, Flitwick ou Sprout, que resistiam ativamente. Slughorn fez o mínimo necessário para sobreviver, ensinando suas aulas, mantendo a cabeça baixa, evitando tanto apoiar as trevas quanto resistir abertamente a elas. Era caracteristicamente Slughorn, fazer o suficiente para não ser visto como um inimigo, mas não o suficiente para ser considerado um verdadeiro aliado de nenhum lado. Durante esse ano terrível, Slughorn deve ter pensado frequentemente em fugir novamente, em abandonar Hogwarts e retornar ao esconderijo. Mas algo o manteve lá. Talvez fosse a lembrança de como havia se sentido ao passar um ano fugindo. Talvez fosse um sentimento nascente de que havia certas linhas que mesmo ele não cruzaria. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, aos 115 anos, estava muito velho e cansado para começar a correr novamente. Então chegou a noite de 2 de maio de 1998, a Batalha de Hogwarts. Voldemort atacou Hogwarts com seu exército completo de comensais da morte,
gigantes, acromântulas e outras criaturas das trevas. A Ordem da Fênix, os membros da Armada de Dumbledore, professores e estudantes se uniram para defender o castelo. Foi o confronto final entre as forças da luz e das trevas. Durante a primeira parte da batalha, Horácio Slughorn permaneceu com a maioria dos estudantes mais jovens que foram evacuados. Ele não foi visto entre os primeiros defensores do castelo. Era típico de Slughorn. Sua primeira reação ao perigo sempre foi a autopreservação. Mas então, algo mudou. Talvez fosse o som da batalha. O conhecimento de que estudantes que ele havia ensinado estavam lá fora, lutando e morrendo. Talvez fosse a memória de Lily Evans, ou a culpa de décadas sobre seu papel na criação de Voldemort. Talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em sua longa vida, Horácio Slughorn percebeu que havia coisas mais importantes do que sua própria segurança e conforto. Qualquer que fosse a razão, Horácio Slughorn tomou uma decisão que surpreendeu a todos que o conheciam. Ele retornou a Hogwarts durante a batalha. Mais do que isso, ele liderou um grupo de reforços, incluindo habitantes do vilarejo de Hogsmeade e famílias de estudantes que haviam decidido lutar. Slughorn chegou ao castelo com este grupo, aumentando significativamente o número de defensores. Sua chegada forneceu um impulso crucial em um momento crítico da batalha. Mas Slughorn não parou por aí. Quando Voldemort em pessoa entrou no grande salão para o confronto final, Horácio Slughorn estava entre os que enfrentaram o Lorde das Trevas. Ao lado de Minerva McGonagall e Kingsley Shacklebolt, Slughorn duelou contra Voldemort. Não há como superestimar o que isso significava para um homem que havia passado décadas evitando qualquer tipo de confronto perigoso, que havia literalmente se escondido de Voldemort por anos. Slughorn, naquele momento, encontrou uma coragem que talvez ele mesmo não soubesse que possuía. O duelo contra Voldemort foi feroz e breve. Voldemort era extraordinariamente poderoso, capaz de lutar contra 3 dos bruxos mais talentosos simultaneamente. Slughorn, apesar de sua idade e décadas longe do combate real, provou ser um oponente formidável. Sua maestria em poções traduzia-se em conhecimento profundo de magia, e ele havia sido professor de Hogwarts por décadas. Não se mantinha tal posição sem habilidade considerável. Os 3, McGonagall, Shacklebolt e Slughorn, combinaram seus poderes, forçando Voldemort a se dividir entre múltiplos oponentes. O duelo terminou, não porque eles derrotaram Voldemort diretamente, mas porque a batalha entre Harry Potter e Voldemort alcançou sua conclusão. Quando a maldição da morte de Voldemort ricocheteou contra ele, destruindo-o finalmente e completamente, a batalha terminou. Slughorn havia sobrevivido, havia lutado e havia sido parte da vitória final sobre o Bruxo das Trevas, cuja ascensão ele havia inadvertidamente facilitado décadas atrás. Após a batalha, Horácio Slughorn permaneceu em Hogwarts. Ele testemunhou o funeral dos caídos, viu as cicatrizes deixadas no castelo que tanto amava e processou o fato de que havia finalmente, após mais de 50 anos, ajudado a corrigir seu erro terrível. Slughorn não era o tipo de homem de se tornar um herói declarado. Ele nunca procurou reconhecimento por sua participação na batalha. Nunca se gabou de ter duelado contra Voldemort. Mas aqueles que estavam lá sabiam o que ele havia feito. Slughorn continuou como professor de poções em Hogwarts após a guerra. Ele estava agora com mais de 115 anos, uma idade extraordinária mesmo para padrões bruxos, mas ainda estava mentalmente afiado e capaz. O mundo bruxo estava se reconstruindo e Hogwarts estava sendo restaurado após os danos da batalha. Uma nova geração de estudantes chegou, nascidos durante ou logo após a guerra, e Slughorn estava lá para ensiná-los.
O pós-guerra foi um período de reflexão para Horácio. Ele havia vivido uma vida longa e, em muitos aspectos, bem-sucedida. Havia ensinado milhares de estudantes, muitos dos quais haviam se tornado bruxas e bruxos notáveis. Havia contribuído significativamente para o campo de poções através de suas próprias pesquisas e invenções. Havia criado uma rede de conexões que havia beneficiado inúmeras pessoas ao longo dos anos. Mas ele também carregava a marca indelével de ter dado a Tom Riddle a informação que permitiu ao jovem se tornar o Lord Voldemort imortal e quase invencível. Não sabemos exatamente quando Horácio Slughorn finalmente se aposentou de Hogwarts ou quando ele morreu. O que sabemos é que ele viveu bem além da guerra, provavelmente continuando a ensinar por vários anos. Sua morte, quando finalmente veio, foi presumivelmente pacífica, uma conclusão natural para uma vida extraordinariamente longa. Slughorn não foi lembrado como um dos grandes heróis da guerra contra Voldemort. Sua contribuição foi mais sutil, mas não menos significativa. A história de Horácio Slughorn é uma história sobre complexidade humana. Ele não era nem herói, nem vilão. Era um homem profundamente falho, que amava conforto, prestígio e conexões, mas que também tinha genuína apreciação por talento e potencial. Ele cometeu um erro terrível ao fornecer informações sobre Horcruxes a Tom Riddle, um erro que assombrou o mundo bruxo por décadas. Mas quando finalmente teve a chance de começar a fazer as pazes, mesmo que décadas tarde, ele a aproveitou. E quando o momento crucial chegou, quando a coragem era necessária, Slughorn a encontrou em si mesmo, provando que mesmo os mais improváveis de nós podem se erguer acima de nossas naturezas, quando é mais importante. Slughorn representava algo muito humano no mundo mágico de Harry Potter. Ele não era nobremente sacrificial como Dumbledore, nem tragicamente dividido como Snape, nem malignamente ambicioso como Voldemort. Ele era simplesmente um homem que queria viver confortavelmente, ser cercado por pessoas interessantes e talentosas e evitar perigos sempre que possível. Essas não são aspirações particularmente elevadas, mas são perfeitamente compreensíveis. O que torna Slughorn interessante é que, apesar dessas inclinações muito mundanas, ele foi capaz de crescimento moral, de enfrentar suas próprias falhas e de fazer a coisa certa quando realmente importava. Sua presença em Hogwarts por tantas décadas significou que ele influenciou gerações de bruxos e bruxas. Alguns, como Tom Riddle, ele influenciou de maneiras terríveis e não intencionais. Outros, como Lily Evans, ele genuinamente apoiou e encorajou. Seu clube do Slug, embora fundamentado em motivos um tanto egoístas, de fato ajudou muitos jovens bruxos a fazer conexões valiosas e lançar carreiras bem-sucedidas. Slughorn acreditava em meritocracia, pelo menos em sua própria versão dela, onde talento importava mais do que linhagem. Para um Sonserino de sua geração, isso era notavelmente progressista. A relação de Slughorn com Harry Potter foi particularmente significativa. Através de Harry, Slughorn teve uma segunda chance de interagir com o filho de Lily Evans, uma oportunidade de apoiar alguém que representava tudo de bom no mundo bruxo. Harry, por sua vez, foi um dos poucos que conseguiu ver além da fachada de Slughorn, reconhecendo tanto suas falhas quanto seu potencial para o bem. Foi Harry quem finalmente conseguiu a memória crucial. E foi a memória de Lily, invocada por Harry, que finalmente quebrou a resistência de Slughorn. Uma das questões mais fascinantes sobre Slughorn é porque Tom Riddle escolheu exatamente ele para perguntar sobre Horcruxes. Riddle era extraordinariamente inteligente e manipulador. Ele não escolheu Slughorn aleatoriamente. Ele percebeu que Slughorn tinha o conhecimento que ele precisava, que Slughorn era vaidoso e suscetível à lisonja.
E que, diferente de Dumbledore ou outros professores mais vigilantes, Slughorn poderia ser convencido a compartilhar informações que deveria manter guardadas. Riddle avaliou corretamente as fraquezas de Slughorn e as explorou perfeitamente. Slughorn, por sua vez, permitiu que sua vaidade e seu afeto pelo talentoso Tom Riddle superassem seu julgamento, um erro que custou incontáveis vidas. Mas temos que nos perguntar, Slughorn realmente entendia as implicações completas do que estava dizendo quando falou com Riddle? Provavelmente não. Ele conhecia a teoria das Horcruxes, certamente, e sabia que era magia das trevas da pior espécie. Mas é improvável que ele imaginasse que Riddle realmente tentaria criar não uma, mas 6 Horcruxes. É improvável que ele previsse as décadas de terror que se seguiriam. Slughorn foi ingênuo, vaidoso e imprudente, mas não foi malicioso. Essa distinção é importante. Seu crime foi de negligência e vaidade, não de intenção maligna. A jornada de Slughorn de covarde em fuga para participante ativo na Batalha de Hogwarts representa um dos arcos de redenção mais sutis, mas mais satisfatórios da série Harry Potter. Não foi uma transformação dramática e instantânea. Foi gradual, relutante e muito humana. Slughorn não acordou um dia decidido ser um herói. Ele foi empurrado passo a passo para fora de sua zona de conforto, primeiro retornando a Hogwarts, depois fornecendo a memória crítica e finalmente pegando em armas na batalha final. Cada passo foi difícil para ele, cada passo foi contra seus instintos naturais. E é exatamente por isso que sua eventual coragem significa tanto. Quando pensamos sobre os professores de Hogwarts, frequentemente lembramos das figuras mais dramáticas: Dumbledore, com sua sabedoria e sacrifício; McGonagall, com sua coragem feroz; Snape, com sua lealdade complexa e trágica. Mas Slughorn merece ser lembrado também, precisamente porque ele não era extraordinário da mesma forma. Ele era ordinário em suas fraquezas, e foi sua superação dessas fraquezas ordinárias, não de algum defeito trágico, mas de covardia comum, vaidade normal e egoísmo mundano, que o torna uma figura tão importante e relacionável. Se Slughorn nos ensina alguma coisa, é que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Nunca somos velhos demais para crescer, e que até mesmo aqueles que cometeram erros terríveis podem encontrar redenção se estiverem dispostos a enfrentar suas falhas e fazer o necessário para corrigi-las. Slughorn viveu mais de um século antes de finalmente tomar uma posição real contra a maldade. Mas quando o fez, importou. Sua memória foi crucial para a derrota de Voldemort, e sua participação na Batalha de Hogwarts, embora não tenha decidido sozinha o resultado, foi parte da vitória coletiva. A vida de Horácio Slughorn atravessou alguns dos períodos mais significativos da história bruxa do século XX. Ele ensinou durante a ascensão e queda da Primeira Era de Grindelwald, testemunhou o surgimento e a primeira queda de Voldemort. Viveu através da negação do Ministério sobre o retorno de Voldemort. E finalmente participou da batalha final que determinou o destino do mundo bruxo. Através de tudo isso, ele permaneceu fundamentalmente ele mesmo, um homem que amava luxo e conforto, que colecionava pessoas talentosas, que evitava conflito quando possível. Mas no momento mais crucial, ele encontrou dentro de si algo mais. Uma chama de coragem e decência que havia estado lá o tempo todo, enterrada sob camadas de alto interesse, mas nunca completamente extinta. Sua história nos lembra que heroísmo não é sempre sobre ser destemido desde o início. Às vezes, é sobre encontrar coragem apesar do medo, sobre fazer a coisa certa mesmo quando cada instinto diz para fugir, sobre reconhecer quando erramos e ter a força de tentar corrigir, mesmo décadas depois. Horácio Slughorn não era um homem perfeito, longe disso. Mas no final, quando realmente importava,
Ele escolheu estar do lado certo, lutar pela causa certa e confrontar o monstro que ele havia, inadvertidamente, ajudado a criar. E isso, talvez, seja a definição mais verdadeira de redenção. Não se tornar perfeito, mas escolher ser melhor do que fomos, mesmo quando é terrivelmente tarde e terrivelmente difícil. Então, esta é a história completa de Horácio Slughorn, um professor que viveu por mais de um século, que ensinou algumas das maiores mentes do mundo bruxo, que cometeu um erro terrível que assombrou décadas, mas que finalmente, quando tudo estava em jogo, encontrou a coragem de lutar pelo que era certo. Sua vida não foi perfeita, sua história não é de heroísmo constante, mas é uma história profundamente humana sobre falha, culpa, medo e, finalmente, redenção. E talvez seja exatamente essa humanidade imperfeita que torna Horácio Slughorn uma das figuras mais fascinantes e relacionáveis de todo o universo de Harry Potter. Se esta história te inspirou, tocou seu coração ou fez você refletir sobre redenção e coragem, deixe seu like, compartilhe com outros fãs do universo Harry Potter e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Conte nos comentários qual foi o momento da história de Slughorn que mais te marcou e qual personagem você gostaria que eu explorasse no próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se, nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Até a próxima e que a magia esteja sempre com você.